Três recompensa. Olá, tudo bem? Eu me chamo Pastor Robson, esse é o canal Minutos com Deus e o tema da nossa mensagem, três recompensa. O texto que estarei lendo se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 17, e estarei lendo aqui o verso 24 e o 25. Diz assim: porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele. E temiu grandemente, e diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei enriquecerá de grande riqueza, ele dará sua filha e fará isenta de imposto a casa de seu pai em Israel. Esse versículo que acabei de ler, ele conta aqui a história de quando Israel estava em uma guerra com os filisteus. A Bíblia conta que essa guerra já durava 40 dias. Todas as vezes que eles se preparavam para lutar, um exército do lado e outro exército do outro lado, os filisteus, e havia entre eles um vale. E a Bíblia diz que quando ele estava ali para entrar em guerra, aparecia do exército dos filisteus um homem chamado Golias, de Gate, gigante de Gate, a Bíblia diz isso. E quando ele descia ali no meio do exército dos filisteus, paralisava toda ali aquele confronto. Porque a Bíblia diz que quando ele aparecia, o exército de Israel temia, eles recuavam, ficavam temerosos, com medo de Golias. Porque a Bíblia diz que Golias, ele era muito grande, ele era treinado desde a sua juventude para a batalha. E o seu exército ali chamava de seu capitão. Então, para tentar, ele entrava ali e afrontava Israel e pedia um homem para lutar com ele. E ninguém se prontificava do exército de Israel para lutar com ele. Ele queria um homem para lutar com ele lá no vale entre os dois exércitos. E, infelizmente, não apareceu ninguém ali. A história diz que não tinha ninguém para lutar com ele. Então, o rei Saul, ele faz ali uma proposta, né? Ele cria ali três recompensas para que o homem que ferisse Golias ia receber. Uma das propostas, que ele ia enriquecer esse homem. E a segunda proposta, que ele daria a sua filha para casar com ele. E a terceira proposta é que a família do homem que vencesse Golias seria isento de todo o imposto de Israel. Até que a proposta era boa, proposta tentadora, mas diante disso não apareceu ninguém para lutar com Golias. Então Davi, ele chega em um dia que os dois exércitos estavam ali querendo entrar em batalha. E é a hora também que o filisteu aparece e todo mundo fica assustado, espantado. E a mensagem que estava entoando entre o exército de Israel era: viste aquele homem? E o homem que ferir, o rei vai dar três recompensas, vai dar sua filha, vai dar riqueza, vai isentar a família do seu pai dos impostos. E Davi escuta aquilo, e Davi começa a se interessar pela situação. E mais na frente Davi vai perguntar assim: mas o que o rei vai dar ao homem que ferir? E eles falam com a mesma palavra, dizendo que o rei daria três recompensas. Como já citei, né, as recompensas, e Davi, ele resolve ir à batalha, resolve descer lá no vale para lutar com aquele gigante. E levam Davi diante de Saul, dizendo que Davi ali se oferecia a lutar com Golias. E resumindo a história, porque nós sabemos aqui o final da história, que Davi, ele vence Golias, que Deus dá nas mãos de Davi
aquela vitória fantástica, porque foi Deus que deu a vitória nas mãos de Davi. Se Deus não tivesse com Davi, não tinha como Davi vencer aquele homem. Aquele homem, ele assustava, né? Para a gente ver que no exército de Saul não houve um homem sequer que se prontificou para lutar com ele. Olha que as propostas eram boas, né? E uma delas, qual era? Casar com a filha do rei. Imagine isso. Pois bem, e diante dessa história, possamos fazer uma comparação com a vida de Jesus Cristo, quando ele morre na cruz do Calvário. Como assim? A gente pode pegar as 3 propostas que foram oferecidas ao homem que vencesse o Golias, né? E trazer para a vida de Jesus quando ele morre na cruz do Calvário. Jesus, quando ele vai na cruz do Calvário, morrer pelo homem, havia também ali uma proposta diante de Deus para o seu filho. Deus, ele envia seu filho ao mundo para morrer na cruz do Calvário, e essa morte de Jesus, ela não foi em vão. Jesus não morreu em vão. Jesus morreu por um propósito. E o propósito maior da vida de Jesus ter morrido na cruz é salvar o homem. Então, a primeira proposta de Saul, a primeira recompensa era que o homem que vencesse Golias, ele ia enriquecer de grandes riquezas. A Bíblia ainda relata isso, de grande riqueza. A Bíblia diz que quando Jesus estava nessa terra, ele diz na sua palavra que o Filho do Homem não tinha aonde reclinar a cabeça. Você imagina isso? Jesus fala que a raposa tinha seus covis, as aves do céu tinham seu ninho, mas o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Quando Jesus vai na cruz do Calvário, que ele morre na cruz do Calvário, que ele ressuscita dentre os mortos, ele vai dizer agora que todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. Olha como mudou a situação de Jesus. Quando ele estava como homem, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, é dado a ele todo o poder no céu e na terra. Mudou a situação dele. Então valeu a pena Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Quando ele morre, que ele ressuscita, Deus dá a ele todo o poder. Ele passa a ser dono de tudo agora, porque a Bíblia vai dizer que ele nos oferece isso, o reino de Deus. Ninguém pode herdar a vida eterna ou entrar nas moradas celestiais se não for pela vida de Jesus. Ninguém entra. A Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então essa foi a primeira proposta que Saul deu ao homem que vencesse Golias, que ele ia dar poder. E nós sabemos que Davi, ele herdou o trono de Saul. Você imagina isso? Davi, ele herda o trono de Saul. E a Bíblia diz que Jesus está à destra de Deus. Ele agora está no reino de Deus. Antes veio como homem, não tinha onde reclinar a cabeça, agora ele passa a ser dono de tudo, que ele é o próprio Deus. Né? E a segunda recompensa qual era? A segunda recompensa que Saul daria ao homem que ferisse Golias era a sua filha. E podemos pegar essa segunda recompensa e trazer para os dias, para o Novo Testamento, que a Bíblia vai dizer que a igreja do Senhor, ela é comparada como uma noiva, a noiva de Cristo, né? Que ela está sendo preparada para um casamento. Então a Bíblia ilustra a igreja como uma noiva que está sendo preparada, adornada para o encontro do esposo nas nuvens, nos ares. O casamento vai acontecer nos ares, na eternidade de Deus. Isso é uma ilustração do que se representa a igreja hoje. Então, lá nos dias de Davi, Saul daria a sua filha.
e aqui quando Jesus morre na cruz do Calvário, né, ele adquiriu, Deus deu a ele o direito de ter uma igreja que representa uma esposa. Que maravilha! Que bênção, que comparação maravilhosa. E a terceira comparação, a Bíblia diz que a família do homem que vencesse Golias ia ser isenta de todo o imposto que era cobrado ali em Israel. Então a família do homem seria isenta de todo o imposto de Israel. A Bíblia vai dizer também que quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele paga o preço pelas nossas vidas. A Bíblia diz que ele nos compra com alto preço, preço de sangue. A Bíblia fala isso, que quando Jesus morre na cruz, ele está ali morrendo pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Ele paga na cruz do Calvário diante de Deus. Então a dívida que eu tinha diante de Deus, Jesus, ele paga na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso. Isso prova quanto Deus ama você, quanto Deus fez através da vida do seu filho na cruz do Calvário pela sua vida. Você já imaginou isso? Você já parou para pensar que Jesus também, como Davi, ele desce no vale para lutar com aquele gigante? Jesus também, ele desce nas profundezas do inferno, podemos dizer, lá na profundeza da sombra da morte, e vence a morte com a vida. Nem a morte, a Bíblia diz que nem a morte pôde segurar Jesus. Ele ressuscita dentre os mortos. Então Jesus, ele também entrou nesse vale para lutar, para brigar pela minha e pela sua vida. A Bíblia diz que aquele que morre em Cristo Jesus há de ressuscitar. É a Bíblia que fala isso. Então, o que aconteceu na vida de Jesus refletiu um dia na vida de Cristo quando ele vem nessa terra. A Bíblia diz assim, que Jessé, o pai de Davi, manda ele lá no campo de batalha levar grão tostado, olha só, e pão para os seus filhos, porque eles estavam ali na guerra. E a Bíblia vai dizer que Deus envia seu filho à terra. E ele diz assim, Jesus, quando estava nessa terra, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Olha quanta maravilha que Jesus fez pela minha e pela sua vida, quando esteve aqui também, nesse vale, e venceu pela minha e pela sua vida. Você é importante para Jesus. Você é importante para Deus. Ele te amou. A Bíblia diz, no livro de São João, capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo. Ou seja, Deus amou você. Deus amou você. Você é importante para Ele. Então, você faz parte dessa recompensa ali de Jesus ter ido na cruz do Calvário. Você é a segunda pessoa, né, dessa recompensa. Ali tinha 3 recompensas e você está incluso na segunda recompensa, que você é a noiva de Jesus. Você é a noiva do Senhor. Você é noiva de Cristo. Você está sendo preparado. Aceite Jesus se você ainda não aceitou, se você está distanciado, se você está longe de Jesus, do projeto de Deus. Venha para Cristo, vá para Cristo. Procure o Senhor. Enquanto se pode achar, a Bíblia fala isso, porque Ele vai vir buscar a sua noiva para morar com Ele na eternidade. Ele é dono de tudo, Ele é rico agora, Ele quer dar à sua esposa uma morada eterna. E você é importante.
Você mesmo, você é importante para Deus. Ele morreu por você na cruz do Calvário. Ele morreu pela sua vida. Ele pagou um preço por você. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 8, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, ele pagou o preço pela sua vida, pela minha vida. Isso é maravilhoso. Eu estou aqui, não estou me aguentando, porque isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Deus te ama. Essa é a palavra, a mensagem de Deus para a sua vida. Se você gostou desse conteúdo, desta palavra, eu peço que você compartilhe ela com o seu amigo, com a sua família, com aquela pessoa que você ama, ou até mesmo todos que você conheça. Compartilhe essa mensagem, compartilhe ela. É a palavra de Deus. Jesus está voltando para buscar a sua noiva, e talvez essa pessoa está distanciada de Deus, da igreja, do corpo de Cristo. Mande para ela, compartilhe esta mensagem, para que ela possa também ter acesso e saber que ela é a noiva de Jesus Cristo. Dê um like, se inscreva no canal, para que você possa receber mais conteúdo como esse. Eu agradeço por estar aqui falando de Jesus para a sua vida. Que Deus te abençoe. Amém.